Boa noite a todos. Eu quero agradecer, o convite que nós recebemos do Celso para que a gente possa participar dessas palestras online. Agradecer também a Deus nosso Pai pela vida, pela oportunidade de existirmos e de estarmos aqui. A Jesus, o nosso Mestre, nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos e por estarmos reunidos em seu nome. E ao mentor responsável pela casa, Antônio de Oliveira, nós agradecemos esta bendita oportunidade de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Na noite de hoje, a lição é do livro Boa Nova, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, mas a mensagem é do Espírito Humberto de Campos. É o capítulo 5, Discípulos. Eu gostaria de pedir permissão a todos que a gente possa ir lendo, Porque tem muito conteúdo e eu acho que fica melhor, porque Humberto de Campos é muito feliz na colocação dele. E se a gente começa a conversar, a gente tem muito achismo e não é bom, né? Então, vamos lá. No segundo parágrafo da lição, Humberto de Campos diz assim: depois de uma de suas pregações do novo reino sobre os 12 companheiros que desde então seriam intérpretes de suas ações e de seus ensinos, eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Pedro, André, Felipe eram filhos de Betsaída, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, sua esposa Cleófas, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Tomé descendia de um antigo pescador de Damanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Canaã de Galileia. Simão, mais tarde denominado Zelote, deixara a terra de Canaã para dedicar-se à pescaria, e somente um deles, Judas, destoava um pouco deste concerto. Depois nascera em Iscariotes, e se consagrava aos pequenos comércios em Cafarnaum, aonde vendia peixes em quinquilharias. O reduzido número do grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizar-se. Pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejava saber qual dentre todos revelava a sabedoria maior no campo do evangelho. Nesse parágrafo, mostra bem nós aqui, que cada um de nós tem um nível de conhecimento, um nível de entendimento, e quando nós somos agrupados para algum trabalho, sempre acaba destoando, Um acaba se destacando mais que o outro e não pode gerar contendas entre nós. E como também lá entre os discípulos, gerou contendas. Mas lembrando que Jesus estava ali presente, como está aqui também agora, Porque Jesus nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Mas vamos ver aqui a narrativa, de conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Jesus estava arrumando, ajeitando o grupo
para posteriormente eles implantar o reino de Deus na terra. Que Jesus sabia que ele ia embora, né? O seu tempo de permanecer na terra era muito pequeno nesse trabalho. Foram só 3 anos, né? Dos 30 aos 33. E ele tinha que dar continuidade a este trabalho. Por isso que ele estava selecionando esses espíritos, esses personagens. E aí tem uma fala aqui de Jesus conversando com eles. Jesus inicia assim: amados, entrou Jesus dizendo com mansidão extrema: não tomareis o caminho largo de onde anda toda a gente, levada pelo interesse fácil e inferiores. Buscareis a estrada laboriosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis no centro de discussões estéreis à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveita as edificações do verdadeiro reino no corações com sincero esforço. Jesus estava dizendo para eles: olha, vocês fazem a vossa parte, que as pessoas que estão preparadas, elas vão chegar até você. Aí ele fala que é para nós irmos, aqui ele está falando dos discípulos, né? Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Pai. Olha que coisa linda, né? Jesus se colocando junto conosco, do nosso Pai, que se encontra em aflição e voluntariamente desterrados do seu divino amor. Reuni convosco todos que se encontram de coração angustiado e diz-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata nas vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis os supérfluos em alforjes, túnicas ou alpargatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja ir o bem do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e repartir as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos até que vos retireis. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos da vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa mesma paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó dos vossos pés. Isso é, sem conservardes nenhum rancor, sem vos contaminardes da aldeia da alheia iniquidade. Em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios, da falsa crença, sem a sinceridade do coração. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, vossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhares a minha causa. Mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer, porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso do nosso Pai é que fala em todos nós. Nesses dias de sombra em que a luta no mundo por meu nome, o irmão entregará
a morte o próprio irmão, o pai os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sincero dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra. Porque em verdade vos afirmo que jamais estareis nos caminhos humanos sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar testemunho, e não é o discípulo menos do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, o que não fará aos meus discípulos? Então vocês vejam, né, que nós possamos ver se com Jesus, que ele estava preparado, era um espírito, não é, né? Um espírito de Escol, o governador do planeta Terra. Para ele, ia passar tudo o que ele passou, que nós ficamos sabendo. Aliás, a gente nem sabe os detalhes, né? Mais ou menos só, né? E imagina para aquele que quer difundir o evangelho de Jesus na Terra. Para ele também vai ser cobrado muito, né? Mas ele fala que a gente tem que ser fiel, ser sincero, né? E que a nossa fala e a nossa conduta, o nosso agir tem que ser sincero, verdadeiro, né? O que nós falamos é o que nós fazemos. É isso que ele está dizendo. Aí tem uma passagem aqui também nessas recomendações de Jesus que vocês vão lembrar, que ele vai falar que trabalhai pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo, porque não pode aniquilar a alma. Teme antes os sentimentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Não se vende 2 passarinhos por um centil? Entretanto, nenhum deles cai dos seus ninhos sem a vontade do nosso Pai. E até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão contados. Não temais, pois, porque um homem vale mais do que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu vos confessarei igualmente diante do meu Pai que estás nos céus. Olha, né, ele fala que se Deus ampara os passarinhos, né? Se Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, que dirá aquele que está auxiliando e amparando no reino de Deus, né? Nesse de despertar as almas, né? Nesse trabalho sincero de nós despertarmos e a nossa maneira, a nossa conduta acaba despertando o outro. A recomendação dele era para os discípulos. Aí ele diz assim, aqui o Humberto de Campos: as recomendações de Jesus foram ouvidas ainda algum tempo, e terminada a sua olocução, no semblante de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Os apóstolos criam contemplar o glorioso porvir do Evangelho do Reino e estremeciam de júbilos em seus corações. Foi quando Judas Iscariotes, como que despertado antes de todos os companheiros, daquela profunda emoção de encantamento, e se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os nossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Jesus o contemplou serenamente e redarguiu: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo?
Em mãos que sabem dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. E em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda no mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino do meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarde-a contigo. Nunca, porém, procure ultrapassar o necessário. Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se prendia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que possa realizar alguma coisa. Jesus fitou-o serenamente e retrucou, num tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Aí a gente tem que parar e raciocinar, porque quando ele fala aqui, Jesus fala com ele: põe em prática a tua lembrança, porque nós somos espíritos. E como espíritos, nós temos lembranças, recordações. Quais são os nossos valores, as crenças, né? Os valores, o que nós realmente acreditamos. E vamos sempre, nós não vamos trair, isso é nosso, é conquista nossa. A gente vai acabar colocando na prática aquilo que nós acreditamos. E no caso de Judas, de Iscariotes, o que era mais forte nele eram as posses materiais. Haja visto que ele estava trabalhando lá, vendendo peixe, vendendo as quinquilharias dele. Quando foi para falar que ia implantar o reino de Deus na terra, ele foi o primeiro, depois daquela pregação que deixou todo mundo inebriado com a fala de Jesus, ele foi o primeiro que despertou e falou que tinha que buscar a posse material para implantar o reino. Ele acreditava que o reino de Deus era um reino material. Assim como alguns de nós também, nós acreditamos nisso. A gente acredita que é aqui, que é na terra. Só que não. Nós somos espíritos. Estamos momentaneamente em um corpo físico. Momentaneamente nós somos um personagem, como nós já fomos tantos outros e seremos tantos outros personagens mais ali na frente. É mais uma experiência no corpo físico. Só que Judas não compreendia isso. E ele foi fiel, porque Jesus falou: seja fiel às suas lembranças. As lembranças dele eram as lembranças materiais. Só que foi ali que ele pecou, né? Na lembrança material dele. Mas também a gente sabe que Judas, depois do ocorrido com Jesus, eu só não lembro o livro, tá bom? Mas é bom a gente estar recordando isso. Depois do ocorrido com Jesus, que Jesus morre crucificado, tudo, que Judas entrega a Jesus por 30 moedas, porque ele acreditava nisso. Ele acreditava que as 30 moedas eram para implantar o seu reino na terra, o reino de Deus na terra.
E ele, quando ele descobre que era um equívoco que ele tinha feito, que Jesus não precisava de dinheiro, que foi por causa dele ter entregue as moedas que cataram Jesus, que Jesus foi pego, julgado e crucificado, né? Mas Jesus sabia que iria passar por isso. Mas Judas ficou muito incomodado com isso. E quando Jesus morre, ele se mata, ele se suicida por conta desse ocorrido, dessa falha das lembranças, né? Seja fiel às tuas lembranças. E ele não se perdoa e ele se mata. Jesus, quando ele acaba de expiar, acaba de sair do corpo, a primeira providência que Jesus toma, o Cristo, né, o Espírito toma, é ir até o Vale dos Suicidas, buscar Judas de Iscariotes, resgatar ele, porque ele só estava equivocado. Jesus resgata ele. Olha, eu vou falar daquilo que eu ouço e daquilo que eu já li, né? Dizem que Judas Iscariotes é Joana d'Arc. Então, se ela foi um espírito dessa categoria, né, imagina quanto que ela evoluiu. Né? Ela tinha o quê? 16, 17 anos, quando ela foi queimada viva, porque ela foi fiel àquilo que ela acreditava. Veja quanto que ela já tinha evoluído, quanto que ela já tinha compreendido os ensinamentos do Cristo. Imagina o privilégio que é você estar ao lado do Cristo, aprendendo com Ele. É isso que a gente tem que pensar. Antes de nós acusarmos, antes de nós apontarmos dedo, de nós criticarmos, nós temos que ser fiel àquilo que nós acreditamos, né? E essa fidelidade nossa é que vai fazer a diferença na nossa trajetória enquanto espíritos encarnados que somos. Então, a mensagem era essa, né? A mensagem da noite de hoje era essa, de que cada um deles, eles eram espíritos preparados para estar difundindo o reino de Deus na Terra. Haja visto que Judas Iscariotes, a gente sabe a trajetória, né? Acabamos de relatar aqui a trajetória e quanto que evoluiu, quanto que melhorou. E todos eles, né? Quem teve a oportunidade de ouvir na segunda-feira, o nosso companheiro, também tem Tiago e João, né? Que eles são filhos de Zebedeu e que a mãe vai pedir, olha, coloca meu filho à direita e o outro à esquerda. E Jesus fala, mas será que eles estão preparados para isso? Né? Porque nós não sabemos, nós não temos noção, né? A gente fala, na realidade a gente está aqui como personagem e tudo isso é muito mesclado, é muito obscuro. Então, na realidade, nós não sabemos nada, mas a gente tem que ser muito fiel àquilo que nós acreditamos, verdadeiros, e é isso. Me perdoe porque eu fui lendo, né? Mas eu me senti melhor assim. Agora vamos agradecendo, né, a Deus essa oportunidade bendita que nós acabamos de receber, de parar um instante no tempo da nossa existência, enquanto espíritos encarnados que estamos, para lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso irmão. Para lembrar que somos espíritos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, mas nós queremos te pedir. Abençoe, Senhor, o nosso esforço. Abençoe o nosso trabalho. Abençoe, Senhor, as criaturas que hoje estão sofrendo, quer estejam no corpo ou fora dele. Permita, Senhor, que o seu evangelho possa adentrar a cada casa, a cada família.
Permita, Senhor, que nós possamos ser hoje melhores que ontem. Abençoe o nosso trabalho. Derrama por sobre nós as suas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.